Amados, vamos para a palavra do Senhor? Nós estamos aí numa série de mensagens tratando sobre salvação, né? Que é um tema de grande relevância nesses dias, principalmente esses dias que nós estamos vivendo, estamos nos aproximando do fim, né? E ainda há muito conflito, ainda há muito desentendimento em relação a essa tão importante, o maior presente de Deus para as nossas vidas, que é a nossa salvação. Amém, queridos? Semana passada nós falamos do que e o porquê nós somos salvos, não é? E hoje, para você entender como Deus te salvou. Para Deus te salvar foi necessário 3 elementos. Então hoje eu quero tratar sobre os 3 elementos fundamentais para a salvação. Como que Deus nos salvou? Não é? Por meio do que Deus nos salvou? Deus, ele tem os seus princípios e cumpre cabalmente os princípios que ele estabeleceu antes da fundação do mundo. Amém? Então nós precisamos compreender e entender, né, ter o entendimento desses 3 elementos. Como que Deus nos salvou? Deus, ele nos salvou por meio de 3 elementos. Então o subtema, né, o tema da mensagem de hoje é os 3 elementos fundamentais para a salvação. Quais são esses 3 elementos, pastor? Já posso compartilhar com você, depois nós vamos discorrer, tá? Sangue, graça e fé. São os 3 elementos fundamentais para todo ser humano ser salvo. Todos nós só alcançaremos a salvação por meio desses 3 elementos: o sangue, a graça e a fé. Amém? Abra comigo a sua Bíblia, carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Carta aos Romanos, capítulo de número 3, versículo de número 21 ao versículo de número 26. Pai, mais uma vez, nós te rendemos graça e louvores, e diante da tua palavra agora pedimos o envolvimento do teu Espírito Santo, agindo dentro de nós, Pai. Senhor, que nós sejamos envolvidos agora pelo poder do Espírito, e Senhor, pedimos ao Senhor, traga-nos hoje entendimento, abra os nossos olhos, a nossa mente, para que nós possamos compreender tudo aquilo que o Senhor deseja nos ensinar e ministrar o nosso espírito nesta manhã, Pai. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Romanos capítulo 3, versículo 21 ao versículo 26 diz assim: Entretanto, nesses últimos tempos se manifestou uma justiça proveniente de Deus, independente da lei, mas da qual testemunham a lei e os profetas. Isto é, a justiça de Deus por intermédio da fé em Jesus Cristo, para todas as pessoas que creem, porquanto não há distinção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação por meio da fé, pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça. Por sua misericórdia, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que deposita a sua fé em Jesus. Amém, queridos? Amados, é de grande relevância esse tema salvação, e existe muito conflito, principalmente nessa questão lei e graça, não é? Muitas vezes a gente vê aquela discussão: eu vivo pela lei, você vive pela lei porque você guarda a festa bíblica, porque você toca chofar, né? Ou, não, porque eu vivo pela graça. Não, querido, nós não fomos chamados para viver nem pela lei, nem pela graça, nós somos chamados para viver pela fé. Amém? Romanos 1,16 diz, Romanos 1,17 diz que o justo viverá da fé. Então nós fomos chamados nem para viver pela graça
e nem para viver pela fé. Nós fomos chamados, aliás, viver pela lei. Nós somos chamados para viver pela fé. Amém, queridos? Agora, dentre todo o processo de salvação, o tema de maior confusão é o ponto da justificação. O ponto da justificação é o tema onde se coloca o grande ponto de interrogação na mente das pessoas, não é? Porque o que acontece? Já quero começar dizendo o versículo 23 do capítulo 3 de Romanos, quando Paulo diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Se você pegar um pouquinho acima, no contexto, no capítulo 3 mesmo, vai dizer que não há um justo. É citado um salmo, não vou me recordar agora o número do salmo, onde o salmista diz que não há nenhum justo, absolutamente nenhum sequer, não há ninguém que faça o bem. Como nós aprendemos e nós ministramos a semana passada, todos nós somos maus, não existe absolutamente nada de bom em nós. E o pouco de bom, ou o pouco de bondade que existe em nós, não é bondade, é senso de justiça. É interessante que essa semana eu lia o trecho onde Davi, ele é confrontado pelo profeta Natã, e ali eu pude entender exatamente o que é o senso de justiça. Porque Natã, quando ele vem confrontar Davi, por causa do pecado que ele havia cometido com Batseba, a Bíblia fala que Natã chega, né, por ser rei, por Davi ser rei, ele chega com todo jeito e fala para Davi da ovelhinha, do homem que tinha uma ovelhinha, do homem que era rico, do que era pobre e tal. E de repente Davi, com aquele senso de justiça, por ser um rei justo, ele fala, escuta aquela história do profeta Natã e fala: esse homem tem que morrer. Mas esse mesmo Davi que queria imputar uma justiça, para ser bom para aquele homem, que era ele próprio que havia cometido o pecado. Então isso é o que acontece. Nós temos sim um senso de justiça, mas não existe bondade em nós. Existe senso de justiça. Nós somos maus. De acordo com Gênesis 8, a Bíblia fala que nós somos maus desde a concepção. Desde quando nós nascemos, desde quando nós somos gerados, já existe o impulso para a maldade. Amém, queridos? Por isso que o tema central desta mensagem é o que está em 1 Timóteo 1,15, né? E esta mensagem é digna de aceitação. Cristo Jesus veio para salvar os pecadores, do qual eu sou o pior. Amém, queridos? É assim que funciona. Agora, o que acontece? Sendo o homem justo, para que ele pudesse ser salvo, ele antes precisa ser justificado. E o que significa justificação? A justificação, ela não é um tema apenas do Evangelho. A justificação, ela existe desde os tempos da lei. Aliás, as leis cerimoniais, se você quiser conhecê-las, livro de Levítico, depois você lê em casa, faça um voto de ler o livro de Levítico, e todas aquelas cerimônias que você vai encontrar ali, no livro de Levítico, é exatamente tudo aquilo que aponta para Jesus, tudo que Cristo fez na cruz. Mas aquele era o meio pelo qual o homem era salvo? Não, ele era justificado. E o que significa justificação? Coloca para mim, Ju, a imagem da palavra dikaioses. A palavra justificação vem do grego dikaioses. Quando Paulo usa o termo justificar ou justificação, ele usa o termo dikaioses, que significa a ação de Deus de tornar o homem livre da culpa. Está aqui, não, isso é outra, é o termo dikaioses. Isso daí você colocou carisma, não, outra imagem. Outra imagem. Isso, dikaioses. Esse é o tema, esse é o texto, aliás, essa é a palavra usada por Paulo para definir justificação. Dikaioses. Dikaioses significa o ato de Deus, ou a ação de Deus, que declara as pessoas livres da culpa e aceitáveis a Ele. Então, o que significa a palavra justificação?
Primeiro, é um ato de Deus, não é um ato humano. Mais uma vez eu quero repetir para você nunca se esquecer, e ao longo desta série você vai descobrir que você e eu não temos participação alguma na salvação. Amém? Nós somos salvos única e exclusivamente pelo ato da misericórdia de Deus. E a justificação é um ato de misericórdia. Deus, Ele teve misericórdia da humanidade e Ele estabelece a justificação. A justificação é a ação ou o ato de Deus de tornar o homem livre da culpa. Porque se todos nós fomos achados culpados diante de Deus, há um escrito de dívida contra nós, de acordo com Colossenses 2, então significa que todos nós fomos achados culpados diante de Deus. E como ficarmos livres dessa culpa, sendo que todos nós, toda a humanidade foi fadada ao pecado, e estando fadado ao pecado, se tornou culpado diante de Deus, e sendo culpado, para nós o que restava sempre era o quê? A condenação. Lembra semana passada que nós falamos da condenação? Tanto a condenação à morte eterna, que é ir para o inferno, quanto da ira de Deus. Então o que resta para um culpado é o quê? É a condenação. Então como Deus iria nos tirar da condenação? Nos justificando. O homem por si só não poderia se justificar das suas culpas. Então, para que o homem conhecesse a sua culpa diante de Deus, Deus estabelece a lei. Escolhe um povo a partir de Abraão. Chama esse povo de Israel, que carrega o nome do neto de Abraão, Jacó. E para esse povo, após ter tirado eles da terra do Egito, Deus dá a Torá, a lei. E dentre toda a lei, as leis de saúde, as leis cerimoniais, foram estabelecidas para que o homem alcançasse a justificação. Então você vai ver lá no livro de Levítico, que haviam sacrifícios diários, haviam sacrifícios do Shabat, havia os sacrifícios anuais, havia os sacrifícios do jubileu, havia os sacrifícios de Shemitah, mas o principal sacrifício era o sacrifício de Yom Kippur. Vocês já sabem, já pregamos aqui sobre Yom Kippur. Se você tiver alguma dúvida, depois você entre ali no aplicativo, já está lá no aplicativo a mensagem, que a gente fala do dia de Yom Kippur. Porque era o dia da redenção, era o dia da justificação. Era o dia que Deus perdoava os pecados de toda uma nação. Mas de que maneira? Através da morte de animais. Porque, amados, alguém tem que pagar o preço. Se eu sou o culpado e o meu sangue não serve, porque exatamente o meu sangue é um sangue de culpa, então alguém tem que morrer em meu lugar. Amém ou não amém? Então, no tempo da lei, Deus estabelece as leis cerimoniais, para que através das leis cerimoniais, o homem fosse justificado, ou seja, fosse livre da culpa. Nem na lei era uma ação do homem. Agora, o homem precisava fazer a sua parte, que é levar o sacrifício. Só que o que acontece? De acordo com a própria Bíblia, lá na carta aos Hebreus, nós vamos descobrir que o sangue de bodes e de novilhos nunca foi suficiente para perdoar pecados. A princípio, Deus estabeleceu as leis cerimoniais para que houvesse a justificação através do sangue dos animais, como cordeiro, bodes e novilhos. Porém, o sacrifício de animais não era perfeito, visto que era necessário fazer sempre. Não era um sacrifício definitivo. Tanto que toda semana o serviço sacerdotal dos sacerdotes era fazer o quê? Toda semana, todos os dias, normalmente às 3 da tarde, que era o horário do sacrifício, da oferta de manjares, era necessário um sacrifício. Olha o que diz Hebreus capítulo 9, versículo 25. Ele também não se ofereceu muitas vezes, como procede o sumo sacerdote,
que entra no Santo dos Santos de ano em ano, portando sangue alheio. Agora, Hebreus capítulo 10, versículo 1 ao versículo 4 diz assim: assim considerando que a lei oferece somente um vislumbre dos plenos benefícios que hão de vir, e não exatamente a sua realidade, jamais poderá, mediante aos mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se achegam para adorar. Se não fosse assim, não teriam cessado de ser oferecidos? Porquanto, se os adoradores tivessem sido purificados de uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, essas cerimônias de sacrifícios promovem todos os anos uma recordação dos pecados, porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Quando eu vejo esse texto, eu compreendo quando Paulo diz aqui em Romanos capítulo 3, que Deus, ele desconsidera os pecados cometidos no período da lei. Deus não leva em consideração. Isso está no versículo 25, na parte B do versículo, que diz: por sua misericórdia havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Ali o homem, povo de Israel, obrigatoriamente tinha, que todos os dias tinha os sacrifícios diários, que era sacrifício de pombas, das pombinhas, era 2 pombas que tinham que ser levadas, né? Uma era mergulhada na água, a outra era sacrificada. Eu lembro que vai fazer um bom tempo que eu preguei sobre isso, a respeito do sacrifício das pombas. Depois tem o sacrifício de Yom Kippur, o bode expiatório, o bode emissário, a novilha, o novilho, aliás. Então, amados, esses sangues, eles não podem perdoar pecados. Então Deus, por sua misericórdia, quem está entendendo? Deus, por um ato de misericórdia, Ele faz com que esses pecados se tornem impunes. Não significa que o homem foi perdoado ou justificado no tempo da lei, mas pela misericórdia de Deus. Por isso que Lamentações de Jeremias 3 diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Porque pelos ritos cerimoniais, pelos ritos, ninguém pode ser justificado, porque o sangue de bodes, o sangue de novilhos não podem perdoar pecados. Mas os atos sacerdotais eram feitos diante do Senhor. E Deus, pela obediência dos sacerdotes, até que se obedecia, aquilo significava como uma oferta de louvor ao Senhor. Mas se você discorrer no período dos juízes, no período dos reis de Israel, e nos períodos dos profetas, você vai ver bem claro que Deus, lá em Isaías, por exemplo, se não me falar a memória, Isaías 1, Deus fala que Deus está cansado do sacrifício do povo, porque os sacrifícios haviam perdido o seu sentido de culto, e havia se tornado apenas ritos religiosos. Ainda diz que Deus não suportava mais nem o Shabat, que eles guardavam, Deus não suportava mais. Então ninguém é justificado por qualquer sangue alheio. A justificação, o ato de tornar o homem sem culpa, não vem de sangue de animais. Deus deixou impune, nunca se esqueça disso, nunca mais. Deus, no Antigo Testamento, no tempo da lei, Ele deixou impune os pecados. Porque os sacrifícios apontavam para um único destino: o Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo. De acordo com Apocalipse 5, Cristo foi morto antes da fundação do mundo, ou seja, antes que o mundo existisse, Deus já havia determinado que o Filho
iria morrer para se tornar o justificador de toda a humanidade. A lei então estabelecia atos humanos e individuais para que se fosse justificado, livre da culpa. A ideia, amados, da salvação, primeiro, é você se tornar livre da culpa, porque todos somos culpados, amém? Quem tem coragem de levantar a mão e dizer, eu sou o culpado? Nós somos culpados. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por isso que Paulo vai dizer agora, lá no versículo 21, que a justiça procede de Deus. Versículo 21 de Romanos 3 diz o quê? Entretanto, nesses últimos tempos se manifestou uma justiça proveniente de Deus, independente da lei, mas da qual testemunham a lei e os profetas. Não é uma justiça, não é um homem que se justifica diante de Deus. Deixa eu falar para você, não se justifique mais diante de Deus, porque diante de Deus, amados, nós não temos razão, entenda isso. Por que Deus aceita as nossas orações? Porque nós somos perfeitos? Não, é porque há alguém no céu que é o nosso advogado, há alguém no céu que pagou um preço da nossa dívida, e por meio dele nós temos acesso ao trono. Quem está entendendo? É por meio dele que nós temos acesso ao trono. Então Paulo vai dizer que essa justiça, que vem do termo tzedaká, que é tornar justo, é fazer o homem livre da culpa, é fazer com que nós nos tornemos aceitáveis a Deus e livre da culpa. E esse ato, ele não é nosso. Você não pode fazer nada por sua salvação. Nós não temos condições de fazer absolutamente nada para sermos salvos. Pastor, mas eu tenho livre-arbítrio. O livre-arbítrio faz com que o homem decida se ele quer ser salvo, se ele não quer ser salvo. Por causa da justificação é que tem essa questão do livre-arbítrio. Deixa eu falar algo para você. O que é livre-arbítrio? Livre-arbítrio é a faculdade dada por Deus ao homem de decidir o bem e o mal. Isso é livre-arbítrio. Mas existe uma outra questão chamada livre agência. Anote isso para você não esquecer. Livre agência. O que é livre agência? É a faculdade que Deus deu ao homem de decidir o seu caminho. Se ele quer trocar de emprego, se ele quer trocar de carro, se ele quer trocar de casa, a esposa ou a mulher, ou a esposa ou o esposo que ele vai casar, se ele vai ter filho, se não vai ter filho. Amém? Isso é livre agência, isso não é livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a faculdade que Deus concedeu ao homem de decidir o bem e o mal. Agora, posso contar uma má notícia para você, sim ou não? Posso contar ou não? O homem perdeu o livre-arbítrio no Éden. Porque após a queda, o homem se torna mau. E o homem sozinho não tem capacidade, nenhum ser humano tem capacidade de optar pelo bem. Não, pastor, tem sim. Então, me responda algo. Se você quiser, me procure no final do culto só para me responder essa pergunta. Se o homem tem capacidade de escolher por sua salvação, por que ele não fez isso então? Por que Cristo precisou morrer? Quem me responde? Por que Jesus precisou morrer? Se eu sozinho, pastor Wellington, tenho capacidade, se eu tenho, Douglas, o livre-arbítrio, e eu posso decidir entre o bem e o mal, entre ser salvo e não ser salvo, por que eu já não fiz isso? Por que Cristo precisou morrer por mim? Alô, quem está aqui? Por que Jesus precisou morrer então, irmão? Se eu posso, se eu tenho condições absolutas de definir se eu posso ser salvo, se eu não posso, então por que Jesus precisou morrer?
Se eu tivesse a capacidade de definir ser salvo, eu já teria feito isso. Quem está me entendendo? Eu já teria feito. Você já teria feito. Deus sabe que nós somos maus e somos incapazes de sermos salvos por nós mesmos. Por isso que Ele estabeleceu a sua justiça. Por isso que a justificação não parte de nós, é 110% de Deus. Porque foi Ele que enviou o Filho. Amém ou não amém? Quem está entendendo? Então, pastor, o que eu tenho? Você tem a livre agência. Então, a livre agência você tem. Agência é o quê? O poder de agir. Então você pode agir. Você pode sair daqui hoje e falar, olha, eu vou pagar um almoço para o bispo. É a livre agência. É livre É a livre agência. Porque você tem um livre poder de agir. É uma faculdade que Deus deu para você. Deus não vai influenciar nas suas ações. Amém? Mas o poder de definir se você pode ser salvo ou não, você não tem esse poder, querido. Nem eu. Somos maus. Coloque isso na sua cabeça. Eu sou o pior. Levante a sua mão e diga, eu sou o pior. Diga, eu sou o pior. Fale com convicção, eu sou o pior. Não tem nada de bom em nós, querido. Por isso que Paulo vai dizer que a justiça, a partir de agora, ela parte de quem? Ela parte única e exclusivamente de Deus. 1 João 4, versículo 10 diz, assim nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação. A palavra propiciação significa pagamento da dívida. Propiciação pelos nossos pecados. Amém, queridos? Então a justiça, a justificação, ela não provém do homem. Você não pode fazer nada. O seu sangue diante de Deus é culpado. E o sangue de animais não justifica, não perdoa pecados. Mas então, se o homem estava condenado, porque se nem sangue de animais perdoa e o meu sangue é culpado, como que eu posso ser salvo? Como que eu posso ficar livre da culpa? Deus já proveu tudo o que precisava. Você não entendeu? Vou falar de novo. Deus proveu tudo o que você precisava. Jesus é a provisão de Deus para pagamento da sua culpa, da minha culpa. Amém, queridos? Sendo assim, o primeiro elemento fundamental para a salvação é o quê? O sangue. Sem sangue não haveria perdão. Sem sangue não haveria justificação. O sangue de Cristo é o pagamento por nossas culpas. Romanos 3:25 vai dizer isso. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação, para pagamento por meio da fé, pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça. Deixa eu falar para você, o sangue que fala diante de Deus não é sangue de bodes, não é sangue de novilhos, é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é o que proclama diante de Deus. O sacrifício do sangue de Cristo é suficiente e definitivo para a salvação. Amados, coloque isso na sua cabeça. O sangue de Cristo, ele primeiro é suficiente, não precisa fazer mais nada. Quando eu falo não precisa fazer mais nada, eu estou dizendo para você que não há obras que você possa fazer para ser salvo. Infelizmente a igreja, dos anos 350 para frente, ela se perdeu na história, e para obter lucros começou a vender a salvação. E infelizmente essa mentalidade continua nos dias de hoje. Algumas pessoas pensam que elas podem fazer alguma coisa por sua salvação. Olha, eu vou ser bonzinho para ir para o céu. Olha, eu vou fazer isso para ir para o céu. Olha, eu vou fazer... Não, queridos, deixa eu falar para você. Pare de pensar assim. Você não pode fazer nada por sua salvação.
Porque o sangue de Jesus é suficiente. Nenhuma das nossas ações podem nos salvar. Nunca se esqueça disso. Nenhuma das nossas ações. Pastor, então por que então a Bíblia fala que o cristão tem que fazer obra? Porque, amados, as boas obras, ela não é para a salvação, ela é o resultado da salvação. Nós não fazemos obras para ser salvos, nós temos obras porque somos salvos. E nós fomos salvos para as boas obras, nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos para as obras. Anote isso para você não esquecer, nós somos salvos para as obras, e não somos salvos pelas obras. Quem está me entendendo? Por quê? Porque o sangue de Cristo é suficiente. Você não vem na igreja para ser salvo, você é na igreja porque você já é salvo. Amém ou não amém? Você se santifica não é para você ser salvo, você se santifica porque você já é salvo. E a santificação faz parte do processo da salvação. Então nós vamos entender definitivamente que o sacrifício de Jesus é suficiente. Nada mais fala diante de Deus, a não ser o sangue de Cristo. E segundo, ele é definitivo. Quando eu falo definitivo, eu não sei se alguém aqui é da minha época, mas quando estudávamos escatologia, nós dizíamos, e eu também já ensinei isso, não ensino mais assim, né? A gente vai entendendo as coisas, vai estudando e vai compreendendo. Eu falava que no período da grande tribulação, depois do arrebatamento, se a pessoa quisesse ser salva, ela tinha que morrer, e o seu sangue, não, querido, não. O sangue de Cristo é definitivo. Nenhum outro sangue fala mais diante de Deus, a não ser o sangue do Cordeiro de Deus, porque a justiça procede de Deus. Amém? Hebreus capítulo 9, versículo 24 ao versículo 28 vai nos dizer o seguinte: pois Cristo não adentrou a um santuário erguido por mãos humanas, uma simples ilustração do que é verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso benefício. Ele também não se ofereceu muitas vezes, como procede o sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos de ano em ano portando sangue alheio. Ora, se assim fosse, seria necessário que Cristo sofresse muitas vezes desde o início do mundo. Mas agora ele manifestou-se de uma vez por todas no final dos tempos, para aniquilar o pecado por intermédio do sacrifício de si mesmo. E assim, como aos homens está ordenado morrer uma só vez, quantas vezes está ordenado ao homem morrer? Uma só vez. Então não tem reencarnação, viu, irmão? Né? Não tem, isso é a história da carochinha. Ao homem, Deus determinou assim, está ordenado a morrer uma só vez. Vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, preste bem atenção, foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitas pessoas, e aparecerá a segunda vez, não mais para eximir o pecado, mas para brindar a salvação a todos que o aguardam. Amém? Jesus não vem mais para morrer, querido, ele vem simplesmente para determinar, para selar a nossa salvação. Amém? Agora, Hebreus capítulo 10, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 13, para entender a suficiência e o único e definitivo sacrifício de Cristo. Assim, considerando que a lei oferece somente um vislumbre dos plenos benefícios do que há de vir, e não exatamente a sua realidade, jamais poderá, diante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se achegam para adorar. Se não fosse assim, não teriam cessado de ser oferecidos? Porquanto, se os adoradores tivessem sido purificados de uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo,
essas cerimônias de sacrifícios promovem, todos os anos, uma recordação dos pecados, porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, proclamou: sacrifício e oferta não quisestes, mas um corpo me preparaste. De holocausto e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito ao meu respeito: vim para fazer a tua obra, ó Deus. Havendo declarado em primeiro lugar sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado, não quiseste, tampouco deles te agradaste, os quais foram realizados conforme a lei. Então completou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. E assim ele cancela o primeiro padrão para estabelecer o segundo. Ou seja, não se mata mais animais para ser perdoados. Cristo estabelece um novo padrão de justificação. Agora a justificação não é por aquilo que o homem faz, é por aquilo que Deus já realizou. Amém? Ora, versículo 10, assim cancela o primeiro. Versículo 10, e por essa determinação fomos santificados por meio da oferta do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas. Feita de uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer seus deveres religiosos, que nunca podem remover pecados. Jesus, no entanto, havendo oferecido para sempre, acabou, é definitivo, é suficiente. Amém? Um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam submetidos por estrado de seus pés. O sacrifício de Jesus, ele é suficiente e ele é definitivo. Então, amados, você não é justificado por aquilo que você faz. A justificação começa pelo sangue do Cordeiro. Amém? E não é o sangue que Jesus derramou na cruz, é o sangue que ele apresentou diante de Deus no propiciatório celestial. Porque a Bíblia fala em Hebreus 9 que ele adentra num tabernáculo mais excelente, não feito por mãos humanas, mas ele chega diante do trono e ele não apresenta-se com sangue de bodes e novilhos, ele se apresenta com o seu próprio sangue. Então ele se tornou o sangue da justificação. Isso só é possível, aliás, antes disso, queridos, deixa eu pegar aqui. Sem sangue não há absolvição de pecados. Por que que o sangue é necessário, pastor? Porque sem o sangue não pode haver absolvição. Nós não seríamos livres da culpa se não houvesse derramamento de sangue. Por isso que os sacerdotes, eles faziam o quê? Sacrificavam animais. No dia de Yom Kippur se matava o bode expiatório. E o sangue daquele bode era aspergido no Santo dos Santos, no altar do propiciatório. Ano por ano. Era uma cerimônia. Então, sem sangue, não pode haver absolvição. Hebreus 9, 22. De fato, conforme a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue, não pode haver absolvição. Então, quando que eu fui justificado? Quando Cristo apresentou o seu sangue. Por isso que em Romanos 8:1 diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Dá uma cotoveladinha nesse irmão para dar uma despertada nele e fala para ele assim: irmão, não existe condenação para você, porque o sangue de Jesus já te libertou da culpa e do pecado. Jesus merece uma oferta de aplausos por isso ou não? Aleluia! Agora, amados, isso só foi possível
Por quê? Porque nós merecemos, Odair? Por que Deus enviou o seu Filho? Para verter sangue, para se tornar o cordeiro que morreria, para derramar o sangue, para o sangue ser apresentado, para que nós fôssemos livres da culpa. Você merecia isso? Eu menos. Mas por que isso foi possível? Por causa do segundo elemento necessário ou fundamental para a salvação: a graça. Fala para o seu irmão, só a graça, irmão. Por isso fala para ele, não seja um crente sem graça. Porque só a graça. E o que significa graça? Coloca para mim, Ju, o termo carisma. Carisma. Carisma, eu quero me deter apenas ali na primeira definição. Amados, essas imagens aqui são do dicionário grego, do grego para o português, James Strong, ok? Favor que alguém recebe sem qualquer mérito próprio. Vou repetir. O que é graça? Favor que alguém recebe sem qualquer mérito próprio. O que é graça? Favor que alguém recebe sem qualquer mérito próprio. Amados, nós não temos mérito nenhum na salvação. Por isso, amados, nós não podemos, é interessante que muitas pessoas se gabam, porque eu sou salvo, porque salvo. Deixa eu falar para você, querido, o fato de você ser salvo não te faz melhor do que ninguém. Deve te fazer diferente, melhor não. Salvação nos torna diferentes. Nós vamos falar isso lá na frente, quando formos tratar de santificação. Então, a salvação, o ato da salvação faz que você seja diferente. Melhor que as pessoas, não. Porque a salvação não é mérito próprio. É totalmente de Deus. Então, graça é um favor que nós recebemos. Não é por mérito nosso. Nunca foi mérito nosso. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9 e 10 diz: pois Ele nos salvou e nos chamou com uma santa convocação, não em virtude das nossas obras, mas em função da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi outorgada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Perceba que testifica o que está em Apocalipse 5, que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, esta graça, ou este favor, que nós recebemos sem mérito, não foi porque merecemos, não foi porque nós somos bonzinhos, e não foi porque nós amamos a Deus antes, não foi. Nos tempos eternos, Ele já liberou essa graça sobre nós, esse favor sobre nós. Desde os tempos eternos, e que nesses dias se manifestou pelo aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, que aniquilou a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por intermédio do Evangelho. Graça. A graça é o favor de Deus. Então, por que Deus enviou Jesus para verter sangue? Porque sem sangue não há absolvição. Mas Ele não fez isso porque nós merecemos. Ele fez isso por misericórdia. Porque a graça, o favor de Deus, é o resultado da sua misericórdia. Deus teve misericórdia de mim e de você, querido. Como diz o salmista, Salmo 51, nós estávamos afundados num charco de lodo, sim ou não? Como diz o pastor Sebastião, eu estava afundado lá no Risca-Faca, em Bauru. Aliás, hoje é aniversário do pastor Sebastião, dá parabéns para ele, viu? O homem está fazendo 62, quer dizer, no registro, né? Que passar disso nós não sabemos. Agora, queridos, em Tito capítulo 3, versículo 3 ao versículo 7 diz: porquanto houve um tempo em que também nós éramos insensatos e desobedientes, vivíamos iludidos e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres, servíamos a maldade e a inveja, sendo desprezíveis e odiando-nos uns aos outros.
Contudo, quando da parte de Deus, nosso Salvador, foram manifestadas a misericórdia e o amor pela humanidade, não por causa de alguma atitude justa que pudéssemos ter praticado, mas devido à sua bondade, Ele nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou copiosamente sobre nós, com toda generosidade, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele assim procedeu para que, justificados mediante a sua graça, nos transformássemos em seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. A esperança da vida eterna. Amados, você tem a esperança da vida eterna não porque você é crente, mas por causa da graça dele. Deus é bom demais, amados. Deus é muito bom. Então o segundo elemento é a graça. Se não fosse a graça de Deus, nós não seríamos salvos. Eu vou repetir para você nunca mais esquecer, para você nunca se vangloriar de ser salvo. Se não fosse a graça, onde estaríamos? Se não fosse este favor que nós recebemos, que não foi por nosso próprio mérito, mas por causa da misericórdia de Deus, onde você está? Amados, responda aí no teu coração. Se não fosse a graça de Deus, onde você estaria nesse exato momento? Onde você estaria? Eu vou falar para você, eu acho que eu não estaria vivo. Tenho plena convicção que eu não estaria vivo. Não estaria aqui para te contar hoje essa boa notícia de que Deus te alcançou por meio da graça. Deus me alcançou por meio da graça. Agora tem uma melhor notícia para você. A graça está acima dos nossos pecados. Vou falar de novo. Amados, não importa o que você faça. Não importa qual é o seu pecado, se ele é grande, se ele é pequeno, porque não existe pecado grande e pequeno, existe pecado, amados. Não entende? A graça é superior. Não, você não está entendendo. Eu vou falar a graça é superior ao pecado. Amados, Deus não libera a graça conforme o teu pecado, não, Ele já liberou a graça independente do teu pecado, independente da tua vida, independente de qualquer coisa. A graça supera os nossos pecados. Romanos 5:20 diz: a lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça está acima dos nossos pecados. Por isso, abandone o pecado e se apegue na graça. Abandone o pecado e pegue na graça. Tire os olhos do pecado e olhe para a graça de Deus, porque a graça de Deus é maior que os nossos pecados. Só que tem um detalhe: a graça não traz autorização para continuarmos a viver no pecado, tá? Por que eu estou falando isso? Existe uma teologia chamada ultracalvinismo, que diz que depois que você foi salvo, não importa o que você faça, porque uma vez salvo, você já é salvo. E não interessa qual é o seu caminho, o que você vai fazer, você já é salvo. Com isso define que ninguém cai da graça. É nesse ponto que eu discordo do calvinismo. Porque se nós, por meio da livre agência, movidos pelo Espírito, renovados, transformados, nascidos de novo, não nos santificarmos e não permitir o Espírito Santo nos tratar, é possível sim, qualquer cristão cair da graça. A graça não é autorização para você pecar. Romanos 6:1 e 2 diz: então, qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? De forma alguma. Nós que morremos para o pecado, como seria possível desejar viver sob seu jugo? Amado, você já foi liberto do pecado. Então como pode o pecado exercer domínio sobre nós? Ah, mas é a graça, não importa o que eu faça. Importa sim, por quê? Tito capítulo 2, versículo 11 ao 13 diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas. Ela nos orienta, a graça de Deus, amados, ela nos constrange.
A fazer o quê? A renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era, enquanto aguardamos a bendita esperança, o glorioso retorno do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Enquanto eu aguardo a sua vinda, a graça me orienta o quê? Abandone o pecado, abandone o pecado, abandone o pecado, se livra do pecado, não dê atenção ao pecado, remova o pecado, renuncie o pecado. Amados, graça que me permite pecar não é graça. Cuidado, que tem muita graça, tem muita teologia de graça sendo pregada por aí, dizendo para você que você pode fazer o que você quiser. Não, a Bíblia diz que quando eu entreguei a minha vida a Cristo, eu não pertenço mais a mim mesmo. O meu corpo, a minha alma e o meu espírito é totalmente dele. Eu não sou mais dono de nada. Agora preste bem atenção. Através do sangue da graça, todos podem ser salvos. Por meio do que, pastor? Por meio da fé. Por meio da fé. E o que é fé? O que é fé? Coloca para mim o termo pistis. A palavra fé, no grego, você pode segurar essa, não tem problema, vai colocar outra. No hebraico, a palavra fé vem do termo emuná. Emuná significa o quê? Firmeza, fidelidade, estabilidade. Não tem crença. Por isso que a fé não é uma crença humana, é obra do Espírito. Amados, nem a fé que você precisa para ser salvo é tua. Nossa, pastor, eu aprendi de outro jeito. Tudo bem, não tem problema. Estou te ensinando a palavra. A fé. Por que a fé que nós precisamos para ser salvo não é nossa? Porque não tem bondade em nós. Não tem. Como que eu vou ter fé? Não, eu recebo fé. Dá uma ligadinha, dá uma cotoveladinha no seu irmão e fala assim: você recebeu a fé. E por meio dela, você é salvo. Nós recebemos fé. Amém, queridos? Nós recebemos fé, porque fé é fidelidade, é firmeza. Agora coloca o próximo para mim, o pistis em grego, define um pouquinho melhor. Está ali, pistis, convicção da verdade de algo. Não uma convicção ou crença que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus e com as coisas divinas, geralmente com uma ideia inclusa de confiança e fervor santo, nascido da fé e unido com ela, relativo a Deus. A convicção de que Deus existe e é criador e governador de todas as coisas, o provedor e doador da salvação eterna em Cristo, relativo a Cristo. Convicção ou fé forte e bem-vinda de que Jesus é o Messias, através do qual nós obtemos a salvação eterna no reino de Deus. O que é fé? É muito mais do que crer, é estar convicto. Jesus me salvou por meio do sangue, através da graça de Deus, e por isso eu recebo fé para crer. Eu recebo fé. Amém, queridos? Levante a sua mão e diga: eu recebo fé. Eu não tenho fé, você tem crença. Quer que eu prove para você que você tem crença? Você está sentado na cadeira, sim ou não? Seu peso todinho está sobre ela, sim ou não? Você está acreditando que ela está te sustentando, não está? Isso é crença. E fé? Fé é um pouquinho mais elevado, querido. Porque fé vem de Deus. Fé é dom de Deus. Romanos 3, 21 e 22 diz: entretanto, nesses últimos tempos, se manifestou uma justiça proveniente de Deus, independente da lei, mas da qual testemunham a lei e os profetas. Isto é, a justiça de Deus por intermédio da fé em Jesus Cristo, para todas as pessoas que creem. Todo aquele que recebe fé vai crer em Jesus Cristo. E quando você crê, você faz como você está fazendo na cadeira. Quando você recebe a fé, você crê, amém? Fé não é crença. Fé é um conjunto de princípios, que a crença é um único dos princípios.
Então, quando você recebe fé, você crê em Jesus, e aí você faz como você está fazendo com essa cadeira, você dedica a sua vida a Ele. Você está entendendo ou não? Pois quem está me entendendo? Porque você recebeu fé, você creu. E quando você creu, você faz como você está fazendo na cadeira. Você senta e relaxa. Porque você sabe que Ele é suficiente para te sustentar. Amém ou não amém? Agora, pastor, se a fé não é minha, de onde vem a fé? A fé necessária para sermos salvos é a advinda do Evangelho. Por isso que Jesus ele ordenou o quê? Para nós pregarmos o quê? O Evangelho. Marcos 16:15 diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crer, já está condenado. Por isso que você precisa fazer o quê, irmão? Pregar o Evangelho. Qual é a nossa função? Pregar o Evangelho. Enquanto nós vamos ao mundo. Eu gosto da versão King James porque Marcos 16:15 na King James diz assim: enquanto vocês estão indo pelo mundo, preguem o Evangelho. Porque a fé que as pessoas precisam para ser salvas, ela não é humana, ela vem por intermédio do Evangelho. Vamos para a Bíblia. Romanos 1:16-17: porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego. Visto que a justiça de Deus se revela onde? No Evangelho. Quem está pegando? A fé que você precisa para ser salvo está no Evangelho, não é sua. A fé que eu recebi para estar aqui, ela não é minha, porque eu sou mau. Não existe bondade em mim. O meu senso de justiça é incapaz de me fazer crer que Jesus verteu sangue, entrou no céu, apresentou o seu sangue, me justificou, me fez livre da culpa. Como que eu tive essa convicção? Porque eu recebi o Evangelho. Por quê? Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Esse foi o texto que moveu a reforma protestante. A justiça de Deus não se revela das obras humanas. A justiça de Deus é revelada através do Evangelho. E porque eu criei no Evangelho, eu criei em Jesus Cristo, que Ele me salvou. Romanos capítulo 10, versículo 17. Como consequência, olha o que diz o texto: como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas notícias. A palavra evangelho significa boa notícia. Como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas. E as boas novas vêm da palavra de Cristo. A fé é oriunda do Evangelho. Fala para o seu irmão, fala assim: sabe a fé que te salvou? Ela não veio de você. Você só recebeu porque você ouviu o Evangelho. Amém, queridos? Tem aqueles que ouvem o Evangelho e recebem fé, mas tem aqueles que ouvem o Evangelho e não recebem fé. Por isso não são salvos, porque a salvação é oriunda do Evangelho. Por isso que sem Evangelho não há salvação. Eu vou repetir: por isso que sem Evangelho não há salvação. Efésios 1:13, para concluir, diz: nele igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade. Primeiro você ouviu a palavra da verdade, amém ou não amém? O que acontece? Nele igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Pastor, quando que o Espírito Santo vem
e me salva, porque o Espírito Santo é o selo da salvação. O Espírito Santo em mim é o selo da salvação. E quando isso acontece? Primeiro, quando eu ouço a palavra da verdade, que é advinda do Evangelho. E porque eu recebi o Evangelho, eu criei. E quando eu criei, o Espírito Santo me levou a Cristo. Vocês percebem que nós não temos participação nenhuma? Quem está entendendo? Não é você que foi a Cristo, foi o Espírito Santo que te levou. Porque Ele é o selo. Porque sozinho eu não sei o caminho de volta para Deus. É o Espírito Santo que me leva. Amém, amados? 3 elementos fundamentais para que nós sejamos salvos. 3. O sangue, a graça e a fé. Sabe por que nós somos salvos? Porque Jesus verteu o seu sangue. Mas não porque eu merecia, porque Ele estendeu a graça dEle sobre as nossas vidas. E essa graça estabelece o Evangelho por meio do qual eu recebo fé, para que eu seja salvo. Concluindo, tudo o que era preciso para sermos salvos, Deus já proveu. Sabe por que você é salvo, querido? Porque Deus proveu tudo o que nós precisávamos. Ele é a tua provisão. Iavé Ierê, Jeová Jirê, Ele é a nossa provisão. Por isso você pode declarar o Salmo 23: o Senhor é o meu pastor e eu não preciso de mais nada. O Senhor é o meu pastor e eu não preciso de mais nada. Tudo que nós precisávamos para sermos salvos, Ele já proveu. Por isso, em Efésios 2, 8 e 9, Paulo diz, e aqui nós concluímos: porquanto pela graça sois salvos por meio da fé. E isso, a fé, não vem de vós, é dom gratuito de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Pela graça sois salvos por meio da fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Graça, fé me leva ao sangue, e o sangue me justifica de todo o pecado. Ele me livrou de toda a culpa. Amém? Se coloque de pé, querido, em nome de Jesus.